Júlio 12, lendo a história de Deus. Segundo Reis 16 e 17 e segundo Crônicas 28. Segundo Reis 16. O reinado de Acás, rei de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram invadi-la. Naquela ocasião, Rezim, rei de Arã, recuperou Elate para Arã, expulsando os homens de Judá. Os edomitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei de Arã e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou os seus habitantes para Quir e matou Rezim. Então, o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com um desenho para a construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme todas as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu o seu holocausto e a sua oferta de cereal, derramou a sua oferta de bebidas e aspergiu junto ao altar o sangue das suas ofertas de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do novo altar. Então, o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal do fim da tarde, assim como o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, além do holocausto, da oferta de cereal e da oferta derramada de todo o povo da terra. Você deverá aspergir junto ao altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Eu, porém, utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. O sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e todas as suas realizações constam nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E Ezequias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Reis 17. O reinado de Oséias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. O rei da Síria, porém, descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado mensageiros a Sô, rei do Egito, e já não pagava o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso,
Salmaneser mandou prendê-lo e lançá-lo no cárcere. O rei da Síria atacou todo o país. Depois, atacou também Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor, e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, livrando-os das mãos do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram santuários locais, ergueram colunas sagradas e postes de Azerá em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os santuários locais queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram a ira do Senhor. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos. Obedeçam aos meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Contudo, eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos, os seus testemunhos e a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não hajam como elas. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste de Azerá. Prostraram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram os seus filhos e as suas filhas em sacrifícios. Praticaram adivinhação, consultaram os que anunciam passágios e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e o expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia praticado. Por isso, o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele a afligiu e a entregou nas mãos de saqueadores, até que a expulsou da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas estabeleceram Jeroboão, filho de Nebate, como rei, o qual induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os expulsou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi levado da sua terra para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. O repovoamento de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoraram ao Senhor. Por isso, Deus enviou leões para o meio deles, que mataram alguns do povo. Então, informaram o rei da Síria: as nações que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não conhecem as ordenanças do Deus daquela terra. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então, o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar ao povo
as ordenanças do Deus da terra. Assim, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou como adorar ao Senhor. No entanto, cada nação fez os seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos santuários locais que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cute fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam os seus filhos em sacrifício, o Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam ao Senhor, mas também nomeavam dentre eles pessoas para que servissem de sacerdotes nos santuários locais. Adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido exilados. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram ao Senhor, nem se comprometem com os seus estatutos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem denominou Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. O Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com um braço estendido, é quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se prostrarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos estatutos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês, nem adorem outros deuses. Antes, adorem ao Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em seus antigos costumes, mesmo quando essas nações adoravam ao Senhor. Também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, os seus filhos e netos continuam fazendo o que os seus antepassados faziam. Segundo Crônicas 28, o reinado de Acás, rei de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar os seus próprios filhos em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei de Arã. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Em um único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Azricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. Agora, ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora, ouçam-me, mandem de volta os irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então, Azarias, filho de Joanã,
Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá. Caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? Já é grande a nossa culpa e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então, os soldados libertaram os prisioneiros e puseram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e, com as roupas e as sandálias dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim, eles os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acás enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Safelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Tina e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este tinha permitido que Judá se degradasse e tinha sido profundamente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, chegou, causou problemas a Acás, em vez de ajudá-lo. Acás apanhou alguns objetos do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-os ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses dos reis de Arã os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Eles, porém, foram a causa da sua ruína e da ruína de todo o Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém, em todas as cidades de Judá. Construiu santuários locais para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e todas as suas realizações, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel, e Ezequias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.